Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos estudar a lição de número 5, que traz o tema, a lição de número 4, capítulo 5 de Marcos, que traz o tema A Autoridade do Servo. Para quem não sabe, estamos estudando essa revista aqui, que está baseada no Evangelho de Marcos, o Evangelho do servo Jesus. E o texto áureo diz assim: Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos capítulo 5, verso de número 34. E a nossa verdade prática diz assim: Jesus triunfa frente a qualquer inimigo, mesmo a morte não tem poder para detê-lo. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 5, do verso 21 até o verso de número 43. E eu vou colocar aqui para você também acompanhar. A versão que eu vou ler é a NAA. Diz assim o texto: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, conhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi,
que quer dizer menina, digo a você, levante. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa revista, a lição de hoje, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a autoridade sobre os demônios. O segundo tópico, a autoridade sobre as doenças. E o terceiro tópico, a autoridade sobre a morte. Nossa lição vai se desenvolver dentro desses 3 tópicos, tá bom? E antes de continuar, por favor, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like para nos ajudar e compartilha esses vídeos, essa aula, né, com os seus amigos, com os irmãos da igreja, para o máximo de pessoas que você puder, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Assim, a palavra de Deus será amplamente divulgada e o nosso canal também vai crescer, né? Por isso, eu preciso da sua ajuda. E a todos aqueles que já são inscritos, que já nos acompanham, muita gente nos acompanha, não só de Belém, mas também de outros estados. Fica aqui o meu agradecimento, que Deus abençoe a todos vocês e que cada vez mais, né, a gente possa crescer no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. A lição de hoje muito boa, muito bacana, porque vai expressar um pouco a respeito da autoridade que Jesus exercia, e a ideia de Marcos aqui é exatamente isso: expor a autoridade do servo Jesus sobre os elementos, né? Na lição passada a gente falou sobre a autoridade de Jesus sobre a natureza, e aqui nós vamos tratar da autoridade de Jesus sobre o diabo, sobre a sociedade, a autoridade de Jesus sobre as doenças, né? E também, em último ponto, a autoridade de Jesus sobre a morte. O nosso Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Então vamos lá, entrando na introdução, entrando na lição, vamos ler um pouco da introdução. Diz assim, ó: Jesus já havia demonstrado sua autoridade sobre a natureza na lição anterior. Agora, na sequência, Marcos aprofunda o assunto, registrando a eficácia da autoridade do servo de Deus sobre demônios, doenças e, por fim, sobre a própria morte. E o primeiro tópico fala autoridade sobre demônios. E o primeiro ponto é a ação de Satanás. Aqui nesse primeiro tópico, nós vamos ver 3 ações. A primeira de Satanás, a segunda da sociedade e a terceira ação é a de Jesus. A ação de Satanás, verso 5 do capítulo 5. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. De fato, Marcos relata com detalhes o horripilante resultado da ação do mal na vida humana. Alijado de sua família e da sociedade, totalmente desprovido de dignidade, aquele homem vivia como uma besta fera, enlouquecida, perambulava dia e noite pelos sepulcros e montes, ferindo-se com pedras e emitindo gritos infernais. O propósito do diabo será sempre roubar, matar e destruir, ou seja, implantar em nossas vidas caos, dor, tristeza e indignidade. Esse aqui é o caso do gadareno. Em alguns outros evangelhos você vai ouvir a palavra gerazeno ou gesareno, é a mesma coisa. É um homem desse território de Gadara que estava possesso por muitos espíritos malignos, e ele vai apresentar algumas características. Inclusive, há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui nesse canal e eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois,
que fala sobre influência maligna. Nesse vídeo a gente vai detalhar as características e os padrões que Satanás utiliza para aprisionar as pessoas. E foi o caso desse homem que estava aprisionado. Então, aqui nós vemos Satanás atuando na vida dessa pessoa. Ele vivia isolado, ele vivia longe do convívio das pessoas, da sociedade e da sua família. Ele vivia em lugares de sepulcros, né? Inferno, eu ia dizer. Lugares de cemitério, coisas que remetem à morte. E a Bíblia vai dizer também que ele se feria, né? Se automutilava ali, se machucava, se cortava com pedras. E ninguém podia dominar, prender aquele homem, porque ele quebrava todas as correntes, as cordas, as cadeias. Então era alguém violento, incontrolável e que as pessoas não queriam estar perto dele, né? Cada uma dessas coisas são influências malignas atuando na vida dessa pessoa. Um outro detalhe que aqui não mencionamos, na revista não está mencionado, mas é que ele não usava roupas também. A nudez é uma característica da ação maligna. Mas, enfim, segundo ponto aqui, a ação da sociedade, verso de número 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Tudo que a sociedade podia fazer por aquele homem possesso de demônios foi feito, mas sem resultados. As diversas tentativas de controlá-lo foram todas frustradas. Sua força era descomunal, espalhando terror e medo, de maneira que ninguém podia subjugá-lo. Cadeias e grilhões eram-lhe como fios de algodão, despedaçavam-se com facilidade. A única opção foi abandoná-lo em sua tristeza e condição degradante. Então aqui nós vemos o retrato da sociedade, né, tentando ali com os seus recursos resolver um problema que é espiritual. Então, Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do espírito porque elas são discernidas espiritualmente. Então, todas as técnicas e recursos que a sociedade vai poder proporcionar não vão resolver o problema. Só Jesus pode libertar verdadeiramente o homem. Então, aqui foi a ação da sociedade, né? Tentar lhe prender, tentar controlar, mas foi ineficaz. E terceiro ponto aqui, a ação de Jesus. Verso de número 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Afinal, mesmo diante da libertação miraculosa do outrora possesso, então visto em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus, sentado aos pés de Jesus, a população deu mais atenção para o prejuízo econômico advindo da perda dos porcos do que para a glória de Deus. Isso mostra claramente uma inversão de valores. Também é um sinal de desordem espiritual. Apesar da forte resistência maligna, Jesus não mediu esforços para chegar até aquela terra, quebrar o poder do inimigo ali e implantar um missionário. Aqui é o final do comentário da revista, mas entrando em detalhe a respeito da libertação, Jesus entra em cena e pergunta, né, qual o nome daquele espírito imundo que estava dominando aquele homem, e o espírito maligno vai dizer que o nome dele é Legião, porque eram muitos demônios ali dentro. Essa palavra legião faz uma referência a uma organização militar romana que se referia a mais ou menos 6.000 soldados. Então, legião é apenas uma designação para que ele fale
que são muitos demônios ali dentro, né? E Jesus expulsa os demônios, esses demônios, com a permissão do Senhor, entram em uma manada de porcos, e essa manada de porcos se precipita caindo, né, caindo da montanha no rio, e ali eles se afogam. Então, a leitura final aqui do comentário mostra exatamente o momento em que as pessoas daquela região ali vão pedir para Jesus ir embora daquele lugar, porque a libertação daquele homem não é mais importante do que o prejuízo causado pela morte daquela manada de porcos, visto que naquela região ali os porcos eram basicamente basicamente o que seria os bois, né, para a nossa sociedade aqui. A fonte de carne que eles consumiam ali eram os porcos, e perder uma manada de porcos é com certeza um prejuízo muito grande. Porém, nós vemos aqui nessa sociedade uma desordem espiritual, como ele coloca aqui, dando valor a coisas em detrimento às coisas espirituais. Então, coisas materiais nunca estarão em uma escala de prioridades. Coisas materiais nunca estarão acima das coisas espirituais. Tá bom? Entrando aqui então no segundo ponto, no segundo tópico, aliás, vamos falar a respeito da autoridade. E aqui nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus sobre as doenças. E o primeiro ponto é a condição da mulher, que é aquela mulher do fluxo de sangue. Verso 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Outro cenário caótico irá testar a autoridade de Jesus. Agora, o Senhor é procurado por uma pessoa culturalmente desvalorizada, que é a mulher. Fisicamente debilitada, ela estava doente. Economicamente arrasada, ela estava falida. E emocionalmente frágil, porque ela estava frustrada. Que mais? Espiritualmente desfavorecida, porque na condição em que se encontrava, ela era considerada uma pessoa impura. E socialmente rejeitada, porque diante de tudo isso que ela trazia consigo, ela era abandonada. Então, o cenário dessa mulher é totalmente desastroso. E além disso, o texto vai dizer que ela está nessa condição há 12 anos. Isso é muito tempo. Não são 12 dias, nem 12 meses. São 12 anos, amigo. Então, ela expressa uma fé muito forte. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui no segundo ponto. A fé da mulher. Verso 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aqui está a expressão da fé dessa mulher. A fé dela é viva e é expressada através das obras, através da atitude que ela teve. Vamos ler um pouco aqui do comentário, que diz assim, ó: nada obstante a tragédia que vivia, essa mulher possuía algo especial, fé em Jesus. Porém, para conquistar sua bênção, ela deveria romper a enorme multidão, que na ocasião estava inteiramente compromissada. Romper a multidão, né, e alcançar ali a pessoa de Jesus, né, que na ocasião estava inteiramente compromissado com a cura da filha de um homem influente da região, a filha de Jairo. Ora, em si, já
essa já era uma missão impossível, especialmente quando atentamos para a dificuldade de sua execução, que implicava grande esforço físico, apesar da debilidade decorrente da hemorragia, disposição psicológica elogiável, apesar do histórico de frustrações e tentativas de cura, e uma coragem diferenciada, além de tocar o próprio Jesus, e inevitavelmente também tocaria as pessoas da multidão. Então aqui apresenta algumas das dificuldades que ela enfrentou, e ela rompeu tudo isso porque ela tinha uma convicção. E é muito bacana, algo que é interessante aqui, é que ela colocou na sua cabeça que se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. E ela repetia isso para ela mesma. Ela dizia isso para ela, né? Não eram outros que diziam para ela. Era ela mesma que dizia para si: se eu tocar eu ficarei curada. E ela foi atrás disso, alcançou Jesus, tocou em suas vestes e ela foi curada. Então, a nossa fé, ela deve ser viva como a fé dessa mulher. E aqui vamos falar sobre a cura da mulher, que é o último ponto aqui desse tópico, verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada. Contrariando todas as expectativas, a mulher do fluxo de sangue consegue cumprir à risca o seu plano e, ao tocar nas vestes de Jesus, ela recebe a cura imediata. Há um nítido contraste entre o poder de cura dos médicos, que se debruçavam atentamente sobre o seu caso, sabedoria humana, e o poder de Jesus involuntariamente acionado. Expectativas religiosas de então também caem por terra. Ao invés do toque da mulher transmitir impurezas a Jesus, o incrível poder curativo foi transmitido de Jesus para ela. Então isso chama a atenção de Jesus, tanto que ele se vira para ver e conhecer quem é essa mulher, e ele só confirma aquilo que já havia acontecido, dizendo para ela que a fé dela a havia curado. E o último ponto aqui, último tópico, é a autoridade sobre a morte, e vamos falar agora sobre a cura da filha de Jairo. E o primeiro ponto é contraste entre as situações. Verso 24, Jesus foi com ele. É apenas um verso, muito pequeno, mas mostra a disposição de Jesus em querer ajudar aquele homem que estava com a sua filha terrivelmente doente e que provavelmente já iria morrer. O segundo ponto aqui é continue crendo. Verso de número 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha o que diz aqui o comentário da revista. Jairo seria testado em sua fé com mais um doloroso conjunto de contrastes. De saída, a alegria pela cura da mulher com hemorragia, se seguiu a tristeza pela notícia da morte de sua filha. O tempo havia se esgotado. Jesus foi negligente, sua autoridade havia encontrado limites. O servo de Deus não perde tempo. Olha nos olhos de Jairo e declara com firmeza: não temas, crê somente. Ou seja, estou no controle de tudo. Jairo, permaneça firme na sua fé. Então, essa é uma declaração de Jesus não somente a Jairo, que naquela circunstância ali havia acabado de receber a pior das notícias, que a sua filha, que estava terrivelmente doente, acabara de morrer. Então, diante desse cenário, Jesus não dá atenção ao que a notícia, a notícia que outros trouxeram, mas ele olha para Jairo e diz: não temas, creia somente. Então existem momentos da nossa vida que as notícias ruins, elas virão, mas um grande exemplo que nós podemos extrair aqui dessa história é que, se tivermos fé em Jesus, até as piores notícias poderão ser resolvidas, porque
diante desse texto, nós vemos que Jesus tem autoridade para isso. Então, aqui no último ponto desse último tópico, vai falar sobre a força do amor, que está no verso de número 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus mantém no local apenas aqueles movidos por amor incondicional. Quem são? Os pais da criança e aqueles que abandonaram tudo para o acompanhar, que seriam os discípulos mais próximos, né? Pedro e os dois irmãos, Tiago e João. O servo, enfim, entra no cômodo onde estava a menina. O embate atinge o seu ápice, que seria a vida e a morte estão frente a frente. E aqui, tomando-lhe pela mão, calmamente diz a criança: menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. Eis a arma com que Jesus vence a morte, a força do seu eterno amor e soberano poder. Marcos capítulo 5 aponta para o triunfo da fé em Jesus e a consequente subjugação do diabo, das doenças e mesmo da morte. Então aqui, espetacularmente, de uma forma fantástica, Jesus ele realiza um dos maiores milagres, que é trazer alguém à vida. O texto bíblico vai mostrar que ao chegar naquele lugar, na casa de Jairo, já haviam pessoas ali pranteando e chorando a morte daquela menina. Mas Jesus olha e diz: por que vocês estão agindo dessa forma? Ela não está morta, ela apenas dorme. E imediatamente aqueles que choravam começaram a rir e a zombar de Jesus. Muitas vezes passamos por situações adversas e extremamente delicadas, onde as pessoas estão ali apenas para se entreter. Na verdade, aquelas pessoas não estavam lamentando a morte daquela menina, porque alguém que está lamentando e chorando, quando ouve uma boa notícia, certamente se alegra e não zombaria da boa notícia. Mas Jesus entra naquele lugar onde estava a menina, apenas com os pais, que o comentarista vai dizer que eram aqueles que a amavam de verdade, e os discípulos, que também haviam abandonado tudo para viver o Evangelho, né? E aquele milagre ali acontece, Jesus traz aquela menina à vida e vence a morte naquele momento, e é uma alegria tremenda, porque imagine só a felicidade de Jairo ao ver que a sua filha, que estava morta, voltou a viver. Então isso mostra que nós devemos ter fé até nas situações mais difíceis, porque o nosso Deus, ele tem autoridade para mudar todo o cenário. Que você tenha uma fé igual a de Jairo. A aplicação pessoal diz assim, ó: devemos ser corajosos e abundantes na obra do Senhor. A plena autoridade de Jesus sobre os céus e a terra é a garantia de vitória para todo aquele que nele confia. Responde aqui nos comentários o questionário dessa nossa lição. E a primeira pergunta é: segunda lição, quantos soldados havia em uma legião, que é a maior unidade de tropas do exército romano? Segunda pergunta: por quantos anos já perdurava a doença da mulher do fluxo de sangue? E a terceira pergunta é: segundo a lição, qual arma Jesus usou para vencer a morte? E mais uma vez, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o seu like para nos ajudar e divulga, compartilha esses vídeos, porque certamente eles vão abençoar outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fica na paz.